Pai do Senhor, povo de Deus, bora ler a Bíblia juntos. Hoje nós vamos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 22 e 23. Acasias reina em Judá. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos de Jeorão. Assim, Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que os serviam e os matou. Então, os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles os trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: ele era neto de Josafá, homem que buscava o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. A rainha Atalia reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada e a irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Olha isso, né? Os planejamentos, Deus escondendo durante 6 anos o menino para que voltasse a reinar em Judá. Rebelião contra Atalia. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei. Chegou a hora dele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas, outra terça parte irá ao palácio real, e a última terça parte ficará na guarda da porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo dos levitas do Senhor. Lembre-se, apenas os sacerdotes e levitas do serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão, matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do templo e ao redor do altar.
Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos no terreno do palácio e a mataram ali. As reformas religiosas de Joiada. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes, os levitas, de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governadores e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Então, mais uma vez, nós vamos ver Deus cumprindo sua aliança, né? Seu pacto que fez com Davi e trazendo um descendente dele de volta para o trono. Deus é fiel, seja fiel, o Senhor se posicione. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por tudo que és. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor, nada foge do seu controle, tu és soberano. Por mais que talvez alguém que está aqui na live, ou o Senhor posteriormente vai ver, pode estar achando, agora a Thalia está no trono, matou todo mundo, não sobrou nada, agora o que vai acontecer? Aracaia chore, balacaia arachore. E eu creio que é nesse momento, Senhor, que o Senhor guardou, ainda tinha Joás guardado, pessoas que guardavam, Senhor, ainda existem pessoas que guardam essa palavra, que amam essa palavra, que honram essa palavra, que vão te obedecer, que vão ser usados por ti para trazer paz para casa, para a família e para a nação. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Vamos pro culto.